Bom, algumas reflexões aí acerca dos seres de luz na comunidade, galera. Eu percebi que de uns tempos pra cá, né, a quantidade assim aumentou muito e também percebi que a permissividade dos caras aumentou muito, né? Porque uns anos atrás aí a galera, boa parte da galera não aceitava muito, né? A gente já sabe os motivos aí, né? Não vou ficar explanando, mas elas entram dentro dos espaços masculinos e destroem eles por dentro, depois elas vão embora pro próximo, né? Mas o que acontece? E claro, elas têm bastante interesse em destruir o nosso espaço aqui. Vocês já sabem por quê? Porque é o único espaço que sobrou hoje em dia exclusivamente nosso, né? E os caras estão abrindo as pernas para deixar elas entrarem mesmo, né? Eu vejo algumas pessoas argumentando o seguinte, cara. É. Ah, mas a gente não pode fazer igual elas, não pode ser como elas, né? Porque eu falo assim, cara, vê se lá no fórum feminino delas, se elas dão espaço pra gente falar. Aí é mansplaining pra cá, é interrupting pra lá, entendeu? Então, cara, beleza. Qual é a minha explicação, galera? Eu sou totalmente contra, tá? Isso daí. Ser de luz na nossa comunidade, né? Acho que tá bem claro aqui, né, galera, meu posicionamento aí com relação a isso, né? O motivo pelo qual eu não sou a favor. Eu vou explicar por que que não se justifica esse lance do mas a gente tem que dar espaço para todo mundo, porque a gente é a favor é, de liberdade para todo mundo, expressão, blá blá blá. Eu entendo, né? E eu vi o pessoal comentando isso, por exemplo, sobre o Twitter, né? Que o Musk lá, ele criticava que no Facebook, que no Instagram e etc. Tinha uma preferência de lado que podia falar, né? E o outro não podia. E aí ele lá e na rede dele, ele pegou e fez a mesma coisa, só que ao contrário, né? Então eu vou dizer pra vocês por que que ele tá certo, cara. Sabe por quê? Eu vou fazer uma analogia que é tempos de paz, tempos de guerra, tá? Por exemplo, todos nós aqui concordamos, provavelmente, que não é correto você cometer um homicídio, né? Você matar uma pessoa, não é correto. Então o que acontece? É, Existem leis proibindo esse tipo de conduta, né? Naturalmente. Porém, mesmo que o Estado e a moral das pessoas, né, daquela sociedade condene esse tipo de coisa, em determinadas situações ela permite. Por quê? Por exemplo, uma situação em que você entra num conflito com uma outra nação, vai ser permitido dentro daquelas regras ali, né? Quem você pode, quem você não pode fazer isso, obviamente, né? Mas veja que é uma sociedade que condena uma conduta e depois é permissiva com a mesma conduta, dentro de uma situação em que você não está numa situação de paz, né? Então veja que o que é correto e não é correto depende das condições do ambiente, né? Em tempos de paz é uma coisa, em tempos de guerra é outra, né? E percebam que a partir do momento que a gente está tomando ataque de um lado e não tem como revidar, de certa forma, naturalmente o que é mais correto, ou seja, em tempos de guerra, né, é que você equilibre com uma coisa da mesma proporção, da mesma forma, né? Então, quando você abre espaço para ambos, lá na rede do Musk, né? O que que acontece? Eles têm o espaço lá e tem o espaço na outra, mas o pessoal que não tem espaço na primeira só tem na segunda. Então isso não é você colocar em situação de equilíbrio, tá? As pessoas podem discordar, mas agora trazendo o argumento para dentro do nosso contexto, né? Em situações que nós estamos passando de uma guerra cultural, tá? Elas não dão espaço pra gente lá da comunidade delas, né? Que a comunidade delas é organizada politicamente, tem líderes, etc. Aqui não, tinha um espaço simplesmente de debate, de troca de ideias. Então, naturalmente, cara, nós não estamos em tempo de paz, galera. Não dá pra gente querer a fazer a conduta correta do tempo de paz nessa situação, tá? Esse é o meu ponto de vista. É a mesma coisa, eu também já fiz essa analogia pra galera. Imagina o seguinte, tem um cara encostado no muro ali e tem 7 caras descendo a lenha nele, socando ele, tá? Vamos supor. Aí ele tá tomando soco, ele só tá com a guarda fechada, se defendendo ali e não tá fazendo nada. E tá todo mundo em volta olhando e tá todo mundo deixando. Ninguém tá falando nada. De repente o cara pega,
fecha a guarda, pum, derruba o primeiro, pum, derruba o segundo, dá um soco no terceiro. Aí quem tava em volta, que tava só olhando enquanto ele apanhava, vira e fala assim: ah, tá agredindo os outros. E aponta o dedo pra ele. Então veja que enquanto o cara tava tomando na posição de defesa, ninguém falou nada. Mas a partir do momento que ele começou a se defender revidando, né, atacando os 7 que estavam ali batendo nele, né, aí ele se torna, nossa, ele está socando, mas ele não era da paz. Galera, existem situações onde você não pode ser pacífico, percebem? Você não pode ser pacífico. E veja que meu 2 de homem ia fazer nada, não é pra sair dando soco nos outros, tá, galera? Do que eu tô fazendo uma analogia. Então percebam, nós estamos nessa situação, nós estamos há mais de 60 anos tomando pancada. E nós estamos só tentando negociar, conversar. E cada vez que a gente tenta, a gente só é acusado das coisas. Agora a gente começou a o quê? Fechar a guarda e peraí. Então vamos apontar agora o dedo para vocês também, né? E aí quando a gente fez isso foi exatamente com a situação do muro que eu falei. Aí, olha lá, você não era da paz, agora vocês estão apontando o dedo para cá, estão devolvendo o soco, como é que é? Então vejo que não faz sentido, galera. Não faz sentido. Ninguém é obrigado a ficar tomando soco no muro sem fazer nada para se defender, ok? Essa é a nossa situação hoje, tá? Então, para mim, essa conversa de que a gente não pode ser igual a elas, a gente tem que permitir elas dentro do nosso ambiente. Cara, sinceramente, isso daí para mim não faz o menor sentido nas condições que nós vivemos hoje. Tá? Faria sentido se nós estivéssemos numa situação de negociação e estivéssemos em paz com relação a essa situação, tá? Mas eu não vejo dessa forma. O que eu vejo que hoje a nossa comunidade, né, ela, ela é uma comunidade. Vocês podem dizer que não, que vocês estão dando risada e tal. Beleza, galera. Eu sou super a favor da zoeira, tá? Não tô aqui mais uma vez convidando ninguém a entrar em nenhum tipo de embate, de pedir revogação de lei, nada disso, tá, galera? Então a minha luta, vocês já sabem, é seguir o caminho, tá? É simplesmente virar as costas pra uma sociedade que virou as costas pra você. Essa pra mim é a minha luta, tá? E vivo feliz assim, tô seguindo muito bem assim, tá? Mas vejam só, eu não acho, então, que ninguém tem que fazer luta nenhuma, tá? Agora, a gente também aceitar esse tipo de pessoa dentro da nossa comunidade, numa situação em que nós estamos sendo ostracizados nos dias de hoje, olha, sinceramente, convidar, dormir enrolado com um monte de jararaca, né? Então esse é o posicionamento, galera. Eu acho que vocês entenderam aqui o meu argumento, né? E eu não sou a favor de nenhum tipo de segregação, de discurso e nada, tá? Até coisas que eu não concordo, do meu ponto de vista, o que eu acho correto é que elas sejam faladas, tá? E a gente vence uma coisa ruim com bons argumentos, né? A gente vence uma ideia ruim com bons argumentos, não simplesmente oprimindo a ideia, não, eu não penso dessa forma. Porém, a gente não é obrigado a ter essas pessoas dentro da nossa comunidade. Da mesma forma que você não é obrigado a colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. Você seleciona aquelas que você quer que venham para dentro da sua casa, na é verdade? Então aqui, cara, a gente não tem obrigação nenhuma. A nossa comunidade não é um espaço. Vem cá, casa da mãe Joana. Né? Acho que a gente tem que ter esse protecionismo porque ainda é o único espaço que sobrou para nós debatermos as nossas ideias e o nosso estilo de vida, beleza, galera? Essa é a ideia. Aproveita e deixa o like para fortalecer o canal e um grande abraço para vocês.